O primeiro milagre na vida de Moisés, que até hoje ninguém se preocupou em contar nos mínimos detalhes. Todos nós conhecemos a história e sabemos que, como dizem por aí, Moisés foi colocado pela sua mãe em um cesto de junco e colocado no rio Nilo, e esse cesto foi parar atrás do palácio do faraó e encontrado pela filha do faraó, e a princesa o recolheu e assim começou a sua infância. Mas segundo a Bíblia, segundo a posição geográfica e uma leitura bem feita da palavra de Deus, encontramos o seguinte: quando Moisés nasceu, sua mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses de toda a guarda do exército egípcio. Mas não podemos mais escondê-lo, e a ordem naquela época era que as crianças forem atiradas vivas, aquelas que tivessem menos de 3 anos, atirassem para os crocodilos a devorarem. E com medo que seu filho fosse devorado pelos crocodilos, a mãe de Moisés colocou em um cestinho, para que ele fosse sem rumo e chegasse ao mar e ali desaparecesse e ninguém mais soubesse a sua história. Mas a história verdadeira é a seguinte: a mãe sim o colocou às margens do rio, e a sua irmã ficou de prontidão olhando ver o que acontecia. Mas segundo a posição geográfica, ali onde estava a mãe de Moisés e colocou o cesto, a cidade de Ramsés, no delta do Nilo. E qual não foi a surpresa da irmã de Moisés, pois sua mãe virou as costas e deixou que o barquinho seguisse seu rumo. Mas aquela menina, a Miriam, viu que ao invés de o cestinho correr rumo ao mar, sentido abaixo, como diz a história, este barquinho tomou rumo acima e percorreu 100 quilômetros até onde estava a cidade do tesouro e o palácio do faraó, uma cidade por nome Pitom, construída assim pelos próprios hebreus, em regime de escravidão, pois o faraó atual não admitia a ideia de estar junto com os hebreus, e os hebreus dominaram a cidade de Ramsés, aonde José trouxe a família de Jacó. Então, essa história, não contada nos mínimos detalhes, mostra-nos que o primeiro e grande milagre na vida de Moisés foi que Deus mudou o rumo da sua história, pois para satisfazer a vontade de sua mãe, ele simplesmente ia desaparecer. Mas para fazer a vontade de Deus, o barquinho correu o rio acima, Nilo acima, 100 quilômetros, e parou atrás do palácio de Faraó, aonde foi encontrado pela princesa, do qual nós sabemos a história, que a irmã de Moisés foi chamar sua mãe, e ela tornou-se a sua protetora até os 20 anos, mais ou menos, do qual devolveu ao palácio do faraó.
Então a verdadeira história é: o cestinho não correu rio abaixo, mas ele percorreu o Nilo acima, segundo a posição geográfica da cidade de Ramsés e Pitom. E ali foi o primeiro e grande milagre na vida de Moisés. Com certeza, a sua mãe, quando estava com ele, contou que por esse sinal ele era o escolhido para livrar o povo de Deus das mãos do faraó do Egito.